Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco como foi meu parto induzido pelo SUS com 41 semanas e um dia de gestação. Eu me chamo Jéssica, sou mãe do Ravi, que tem 5 meses. No final do vídeo eu vou trazer ele para apresentar para vocês. Ele tá aqui do meu ladinho me acompanhando, mas eu vou deixar ele ali quietinho para eu conseguir conversar com vocês um pouco melhor. Bom meninas, então foi assim. Quando eu estava para completar 40 semanas de gestação, a médica obstetra que me acompanhava pelo posto, ela disse que eu teria que ir até a maternidade para fazer o acompanhamento por lá. Quando eu cheguei na maternidade, eles mediram minha pressão, fizeram cardiotoco e fizeram também o exame de toque. E o médico ele me explicou que meu colo do útero ainda estava fechado, não tinha nada de dilatação por enquanto. Isso o médico pediu para que eu retornasse na quinta-feira, né? Eu estava indo na maternidade dia sim, dia não. Fizeram todos os exames de novo, fez cardiotoco, só não fez a ultrassom, fez o exame de toque, o meu colo do útero ainda continuava fechado, do mesmo jeitinho. Aí eles pediram para eu retornar de novo no sábado. Aí meninas, quando foi sábado, fizeram novamente os exames, não tinha nenhum sinal de dilatação, e o médico ele já foi me explicando que se chegasse na segunda-feira e o Ravi não tivesse nascido, não tivesse entrado em trabalho de parto naturalmente, que eles iam me internar para fazer a indução. Só que aí, meninas, uma coisa que eu não tava contando, que ele disse, de manhãzinha era para eu ir para lá, para a maternidade, né, onde eu já tava fazendo esse acompanhamento. Só que eles não iam me internar lá, eles iam fazer minha transferência para um outro hospital, uma outra maternidade que tivesse vaga. E que ele nem sabia qual seria. Eu fiquei bem chateada com isso, pra mim que já tava tudo certo, era final da minha gestação, eu já tava super cansada, sentindo muitas dores no corpo. Então assim, me preocupar com isso a essa altura já, pertinho de eu ganhar o Ravi, isso me deixou muito chateada. Passou o fim de semana, nada do Ravi nascer, nem um sinal. Só tinha algumas cólicas que iam e voltavam, mas não era nada demais. Quando deu terça-feira, eu completei as 41 semanas. Aí eu resolvi ir em uma outra maternidade, porque como eles não tinham, nessa maternidade que eu fiz o acompanhamento, eles não tinham a certeza para onde eu me mandar, eu não me senti segura. Então eu fui numa outra maternidade que tem uma boa referência, também é perto da minha casa, uns 30 minutos mais ou menos de distância da minha casa, e eu preferi fazer o acompanhamento por lá. Expliquei essa situação, que no outro hospital eles não tinham vaga para me internar. Eles fizeram minha internação, era 11h15 da manhã, e o Rodrigo, nesse primeiro momento, ele não pôde entrar, ele teve que ficar lá fora esperando. Depois que eles pegaram, me passaram para uma sala, já estava tudo certinho, liberaram ele para entrar e ficar comigo. E nesse dia, meninas, eu lembro que foi muita correria, porque desde cedo a gente já não estava em casa, então eu não tinha tomado café. Quando fizeram minha internação, eu pude almoçar antes de começar a indução, então isso foi muito bom, porque eu não sabia o que estava por vir ainda, né? Eu almocei e assim foi. Quando deu mais ou menos 1h15, a médica veio, me explicou como que seria feita a indução, que seria através de comprimido introduzido no fundo do útero, e que eu poderia entrar em trabalho de parto no primeiro comprimido, ou poderia precisar de mais comprimidos para que a indução agisse no meu corpo, que cada corpo reage de uma forma. Aí quando foi 1h15, ela colocou o primeiro comprimido. Foi passando as horas, aí essa médica retornou, fez o exame de toque, fez cardiotoco, tava tudo bem, só que por enquanto eu ainda não tinha nenhuma dilatação, meninas, nada, nada, nada. E nesse primeiro comprimido que colocaram para induzir, eu não senti nenhuma dor, eu apenas senti a barriga contraindo e relaxando com mais frequência, mas não eram contrações que me davam dor, era bem tranquilo. Tanto que eu e o Rodrigo, a gente ficou conversando bastante, tiramos algumas fotos, foi bom tirar foto nesse momento, porque depois, quando começou realmente a dor, eu já não consegui tirar foto, não conseguia nem conversar, quem dirá tirar foto, né? As horas foram se passando, uma outra médica, ela veio, fez o exame de toque de novo, fez cardiotoco, e no cardiotoco deu tudo bem, o coraçãozinho do Ravi estava muito bem, muito saudável, só que nada de dilatação ainda, gente, nada, nada. Deu 6 horas, eles colocaram o segundo comprimido para continuar a indução, né? Aí com esse comprimido que colocaram, já foi mais rápido, quando deu 6h30 eu comecei a sentir dor nas contrações. Quando a contração vinha dor que vinha das costas e terminava no pé da barriga. Bastante dores mesmo, dores fortes. Aí nisso a médica, eu chamei a médica veio, fez exame de toque e tinha ido para 2 centímetros de dilatação. Pelo menos já era alguma coisa, né? Mas não era muita coisa perto da dor que eu tava sentindo. As contrações elas já vinham bem forte mesmo. Conforme o tempo foi passando, a dor ela foi se intensificando de uma forma que eu não sabia o que fazer, gente.
já começou a me bater um pouco de desespero, a minha respiração ficava acelerada. Toda hora vinha um médico conversar comigo para ver como eu tava e pedia para eu respirar devagar. Só que, gente, quem já passou por isso sabe, quando vem as contrações, a gente não consegue respirar e soltar o ar com aquela leveza que eles falam. Eu, pelo menos, eu não conseguia. Eu respirava acelerado. E o Rodrigo pedindo pra mim também, a todo momento, ele falando pra mim, Jéssica, tenta respirar um pouquinho mais devagar. Ó, faz comigo a respiração assim, assado. Ai, gente, não tinha como. Não tinha o que me falasse que fizesse eu conseguir respirar mais devagar ou ter mais calma. E conforme o tempo ia passando, meninas, a dor ela ia se multiplicando. Era uma coisa assim de outro mundo. Eu lembro que de vez em quando vinha alguns médicos na sala me ver como eu tava, fazia exame de toque. Sempre eles faziam exame de toque e entre um comprimido de indução e outro, eles faziam também o cardiotoco para ver como o Ravi tava, para ver se dava para continuar a indução. Mas esse momento, eu lembro que depois das 6h30 que eles colocaram esse segundo comprimido, gente, a dor a cada minuto ela aumentava. O Rodrigo, ele tentava me ajudar, tentava me acalmar, falando para eu respirar mais devagar. E eu não conseguia, gente. Eu respirava bem acelerado. Eu mal conseguia ouvir o que os médicos falavam comigo. Eles vinham falar comigo, eu pedia para eles esperarem a contração dar uma pausa para eu conseguir entender, conseguir responder. Só que assim que a contração dava uma pausa da dor, que eles começavam a falar, logo a dor voltava, gente. E aí eu começava a gritar e ficou assim. Até mais ou menos quando deu 8 horas. E quando deu 8 horas da noite, um dos médicos que estavam acompanhando meu trabalho de parto, ele vendo meu sofrimento, minha gritaria, ele me sugeriu de fazer o descolamento da bolsa. Ele disse que era um procedimento que iria acelerar o trabalho de parto, né? E me explicou como que seria feito, que ele colocaria o dedo no fundo do colo do útero e descolaria a bolsa. Gente, ele falou que doeria bastante, mas assim... em vista da dor que eu tava sentindo naquele momento, só dele falar que aceleraria o trabalho de parto, eu não pensei 2 vezes, eu aceitei. Meninas, mas quando ele fez esse descolamento, olha, eu posso dizer que eu fui no inferno e voltei de tanta dor, de tanta dor. E no momento que ele fez o descolamento, a minha bolsa estourou. Na mesma hora, a bolsa estourou, já saiu sangue com um pouco de líquido, uma mistura, parecendo pele, uns coágulos de sangue, uma coisa feia. E depois desse descolamento, gente, já ninguém conseguia nem conversar comigo. Eu só gritava, eu me lembro muito disso, assim, de eu gritando, do Rodrigo pedindo para eu respirar e eu não conseguia respirar. Esse momento o Rodrigo ele foi muito companheiro comigo, ele manteve a calma, porque senão eu também ficaria mais nervosa do que eu já estava ainda. Eu estava deitada em cima de toda aquela sujeira de quando fez o procedimento de estourar a bolsa. Aí o Rodrigo foi lá no banheiro, pegou um monte de papel, limpou a maca onde eu estava deitada em cima do lençol. Ele limpou, virou o lençol pra mim. Então, gente, assim, ele foi fundamental pra mim, meninas, naquele momento. Se não fosse por ele, eu ficaria horas e horas em cima daquela sujeira molhada enquanto durasse esse procedimento da indução, né? De vez em quando, os médicos, eles vinham na sala pra fazer cardiotoco, fazer exame de toque. E, gente, era horrível. Depois que fizeram o descolamento da bolsa, pra fazer o cardiotoco era horrível ter que ficar com aquela faixa na barriga, porque eu tinha que ficar deitada e parada, né? E depois do descolamento eu já não conseguia mais ficar deitada, eu ficava andando de um lado pro outro e só sabia gritar, né? As horas foram passando, os médicos vinham, faziam sempre o cardiotoco, o exame de toque, era horrível. Depois que fez o descolamento da bolsa pra fazer cardiotoco e exame de toque, gente, era... porque eu já não conseguia ficar deitada, né? Então, como o cardiotoco a gente tem que ficar deitada naquela posição uns minutos até o cardiotoco terminar, pra mim era uma tortura ficar deitada. E assim que terminou o cardiotoco, eu já levantava, ia até o banheiro, ficava indo do banheiro pra maca, gritando. Foi tenso, gente, foi muito tenso. E nessa última vez, quando o médico fez o exame de toque, gente, eu tava com 3 de dilatação. Mas pra mim era desesperador, porque se pensar que eu já tinha sofrido tanto, as contrações estavam tão fortes, eu só tinha 3 centímetros de dilatação, eu imaginando que já tava com 7, 8 pelo menos,
Gente, era o meu psicológico, eu já não conseguia mais controlar a minha mente. Começou a me bater desespero, eu ficava pensando que eu ia morrer, ficava orando, conversando com Deus, falando pra Ele não me abandonar. Ai, gente, é difícil de lembrar disso sem me emocionar, é complicado. Aí quando deu 2 horas da manhã, uma das médicas veio, falou pra mim que já tava no horário de colocar o terceiro comprimido e colocou. Gente, eu só dessa situação assim, eu só lembro de eu gritando muito, 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 muito. Elas tentavam conversar comigo, eu já não conseguia, gente. Quem já passou por isso sabe como é. Eu não conseguia ouvir mais ninguém. Eu só tava num desespero assim muito grande para que aquilo terminasse logo. E quando deu 3 horas da manhã, naquele desespero, eu apertei um botãozinho que tinha do lado da maca, que a enfermeira tinha dito pra mim que se acontecesse alguma coisa, eu podia apertar aquele botão que ela vinha, né? E eu no desespero, apertei aquele botão, ela veio rapidinho. Quando ela chegou na sala, gente, o meu desespero ele era tanto que eu gritava pra ela, falava... moça, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim, me ajuda, me ajuda. Eu falava assim com ela, né? E aí ela com dó, o olhar dela já mostrava a dó, tadinha. Tadinha de mim, né, que tava naquela situação. E aí ela perguntou pra mim, ela falou, você quer ficar no chuveiro? Porque o chuveiro, às vezes ele ajuda a dar dilatação e ele também ajuda a diminuir as dores, né? Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Aí ela me ajudou a entrar debaixo do chuveiro, explicou pra mim que se desse vontade de fazer cocô, que era pra avisar o Rodrigo pra chamar ela rapidinho, que não era pra sentar no vaso, não era pra tentar fazer cocô, que isso era um sinal de que tinha dado dilatação e o Ravi tava pra nascer. Então assim foi, eu entrei debaixo do chuveiro, fiquei mais ou menos uns 20 minutos, era mais ou menos 3h15 e gente, ajudou demais, demais. As contrações vinham, sim, forte, né? Mas era diferente, eu já conseguia respirar um pouco, conversando com Deus o tempo todo. Aquele desespero que eu tava diminuiu um pouquinho, mas diminuiu, já era alguma coisa. Então fica a dica pra vocês, meninas. Se na maternidade que vocês forem ganhar bebê tiver essa opção de você ir pro chuveiro pra diminuir a dor, ajudar a dilatar, pode ir, porque realmente dá certo. No meio de toda essa loucura, vocês vão ver que a dor dá uma certa aliviada. E assim foi, eu fiquei debaixo do chuveiro por mais ou menos uns 20 minutos, e daí eu senti vontade de fazer cocô. Aí logo eu avisei o Rodrigo correu, chamou ela veio rapidinho, me ajudou a sair do chuveiro. Em seguida veio a médica para fazer o exame de toque e ver como estava a dilatação, né? Se teve algum progresso. Meninas, e quando a médica chegou e fez o exame de toque, gente, graças a Deus, de 3 centímetros de dilatação, disparou para 7 centímetros. Aí eu já fiquei muito feliz, eu senti assim a minha energia voltando, né? Mesmo cansada, mesmo com muita dor, só de ter tido essa evolução, eu já fiquei muito feliz. As médicas também, uns amores, vibraram comigo, falaram, nossa, agora vai. Aí a médica resolveu fazer o cardiotoco de novo, pra ver se tava tudo bem. Tava tudo ok, gente, graças a Deus, a Ravi tava muito bem. E ela me sugeriu de voltar de novo pro chuveiro pra ver se de 7 de dilatação evoluísse pra 10 rapidinho, né? E eu não preciso nem dizer, né, gente, eu voltei. Fiquei lá mais uns 20 minutos debaixo do chuveiro, até mais ou menos umas 4h15. Aí de novo deu vontade de fazer cocô, o Rodrigo correu, chamou elas e elas vieram me tiraram do chuveiro. Quando fez o exame de toque, gente, eu tava com 9 centímetros de dilatação. Nossa, aí já foi aquela correria, pegaram uma maca e levaram para um outro quarto onde seria feito o parto, né? Ai, gente, nessa altura eu não conseguia nem acreditar que tinha evoluído assim, com banho. Se eu soubesse disso, eu teria pedido para ir pro chuveiro muito antes. Mas enfim, né? Tudo foi como tinha que acontecer. Quando a gente chegou nessa outra sala, onde seria o parto, era uma sala grande, onde era separada por cortinas. Em cada uma dessas cortinas tinha uma mulher em trabalho de parto. E ali tinha, lembro que vários médicos, vários enfermeiros, o tempo todo ajudando as mulheres, né, fazer força. E imagina, uma gritaria, uma loucura total. O Rodrigo também pôde estar comigo, graças a Deus, ele ficou ali comigo o tempo todo. Só que assim, gente, ali, quando foi pro trabalho de parto mesmo, a posição que eu tava não me favorecia, eu tava completamente deitada e quando as dores vinham, o médico falava pra eu segurar na minha perna, imagina, com a perna aberta, segurar na minha perna
manter a perna suspensa no ar e fazer a força. Então a força ela não ia para essa região da vagina, para fazer a força para o Ravi sair. Eu não conseguia. Eu fazia força ao mesmo tempo me equilibrando minha perna com a barriga, com aquela dor. E assim, gente, era terrível. Eu forçava e nada do Ravi sair. Era assim, desesperador. Ai, gente, aí é uma loucura, eu fazendo força e o Ravi não vinha. Aí o médico, pra tentar me motivar, ele perguntou se eu queria colocar a mão e sentir a cabeça do Ravi. Ele falou, tá dando pra ver a cabeça dele aqui, você quer colocar a mão pra sentir? Ai, gente, nessa hora, de lembrar, eu tenho até vergonha. Eu gritando com ele, falando que não, eu não quero. Eu só quero que tire ele de dentro de mim, eu não quero colocar a mão, não quero sentir. E gritando. Aí ele até falou pro Rodrigo, ele ficou sem graça e falou pro Rodrigo que ele perguntou porque às vezes isso motiva a pessoa, né? Dá um ânimo, sabendo que o bebê já tá ali quase nascendo, né? Então ele, de vez em quando, ele costuma perguntar isso pras mulheres, né? Ai, gente, eu fazia força e nada do Ravi nascer. Eu já tava super cansada. Aí o médico, ele fez de novo o cardiotoco. Eu naquela situação, nossa, era insuportável ficar com aquela faixa do cardiotoco. E ele fez pra saber se o Ravi tava bem, pra poder terminar a indução através do soro, né? Pra colocar o acesso e terminar através do soro. E foi isso que aconteceu. O Ravi estava muito bem, fez o cardiotoco, ele estava tudo certo com ele, graças a Deus. Colocaram o acesso e colocou o soro para induzir. Aí, meninas, eu já estava com muita fraqueza. Eu lembro que quando as contrações vinham, eu fazia força e a força não chegava até o final. Eu até lembro, assim, de relance ter visto o médico comentando com o outro que eu já estava muito fraca, que por mais que eu fazia força, eu não conseguia fazer a força pro Ravi nascer, até por conta da posição que eu tava, né? E, gente, eu não sei, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu, eles resolveram me transferir de quarto. Me passaram para uma outra maca e começou a correria. Eu só lembro de eu passando por aqueles corredores, imagina, gente, pensa, com a perna reganhada, gritando, e eu só lembro de passando por aquelas portas, eles nas pressas, e ai, uma coisa de doido. E quando chegou nessa outra sala, onde aconteceu realmente o meu parto, só tinha tipo 2 enfermeiras, o médico que ia fazer o meu parto e o Rodrigo também ficou do meu lado. Aí, gente, eu comecei a fazer força, eu segurava na maca, fazia força. Aí eu fiz a primeira força, não veio. Fiz a segunda, quando foi na terceira força que eu fiz, eu senti ardendo, porque foi, na hora que eu tava sentindo ardendo, na verdade, era rasgando, né? Eu tive um pouco de laceração. E nisso o Ravi saiu, nasceu. Gente, foi uma mistura de emoção, de alívio, eu não sei nem explicar. Na hora eu comecei a chorar, tiraram a placenta, eu não senti nada quando tiraram a placenta. Assim que ele tirou o Ravi, ele já colocou no meu braço. Ai, gente, foi uma emoção muito grande. Eu senti o Ravi no meu colo, quentinho. Foi assim, é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, é indescritível. Valeu realmente toda a dor que eu passei, valeu cada instante, gente, não tem preço. Pegaram o Ravi, levaram para fazer alguns procedimentos. O Rodrigo, ele teve que sair, teve que ir embora, não pôde ficar comigo. Esse hospital onde eu ganhei ele não aceitava acompanhante, então ele pôde ficar comigo durante a indução e durante o parto. Acabou o parto, ele teve que ir embora e voltou só depois para trazer a minha bolsa maternidade, a do Ravi, mais ou menos umas 11 horas da manhã. Depois que avaliaram o Ravi, o médico terminou também de me dar os pontos, ele aplicou anestesia, como eu disse para vocês, eu tive laceração, então ele aplicou anestesia, deu os pontos, foi bem tranquilo, não senti dor nenhuma, até porque teve anestesia, né, não senti nada. E depois disso, eles me deixaram em observação numa sala, por algumas horas. Quando eles viram que eu tava bem, não tive hemorragia, não tive nada, eles me tiraram dessa sala onde eu tava em observação e me passaram pro quarto, onde eu ia ficar mesmo. Eu fui pro quarto, já era umas 7 horas da manhã. Aí deu 11 horas, Rodrigo trouxe minha bolsa. O primeiro banho do Ravi, a médica me ajudou, né? Ela veio, na verdade ela que deu o banho, ela veio, tirou a roupinha dele, deu o banhozinho nele, pediu pra eu ficar do lado, pra ela me mostrar como que era, e foi fundamental pra mim, né, porque eu não tinha nenhuma experiência, gente, é a minha primeira gestação. Ela vestiu ele, me entregou. Quando foi no dia seguinte, o segundo banho do Ravi, já fui eu que dei.
Eu não tive problema, gente. Na maternidade, assim, eu não tive dor nos pontos, graças a Deus. Quando foi no segundo dia, eu já consegui andar normalmente pela maternidade. Não tive problema nenhum. Dei o banho do Ravi, tomei banho sozinha, não precisei de ajuda. E quando deu 48 horas que o Ravi tinha nascido, a médica me deu alta. Ai, gente, graças a Deus. Aí tudo acabou, dei aquele último banhozinho dele, coloquei aquela roupa linda de sair da maternidade. Se eu tiver alguma foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem, vou postar no finalzinho. Como eu falei, eu não tive muitas fotos durante o parto, porque o parto foi muito tenso, eu senti muita dor. Mas eu me lembro de algumas fotos assim que o Rodrigo tirou, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E é isso, gente. Foi esse o meu relato de parto. Se você já teve uma experiência de parto induzido, deixa aqui nos comentários para eu saber também como foi a sua experiência. Conta pra gente, para as outras mamães também saberem como que funciona, né? Porque eu lembro que quando o médico falou pra mim que o meu parto poderia ser induzido, eu pesquisava muito na internet, procurando quem já passou por isso, e os relatos ajudam bastante a gente a se preparar, né? Então, se você tiver alguma dica para deixar para as gravidinhas que estão nesse momento, né, tão apreensiva, com medo de ter um parto induzido, deixa aqui nos comentários, conta a sua experiência. E, gente, só o que eu tenho a dizer para quem tá para passar por essa experiência é que no final vai dar tudo certo. Se você tem fé em Deus, ora, pede para que Ele abençoe esse dia. E tenta manter a calma, gente. Eu sei que na hora é desesperador. Quando a dor vem, a gente fica pensando que vai morrer o tempo todo. Mas se você conseguir lembrar disso nesse momento, lembre do que eu tô dizendo. Você não vai morrer, vai dar tudo certo. No final você vai sair da maternidade igual eu saí, com um bebezinho no colo, toda feliz. E vai dar tudo certo, gente. Tô muito feliz, porque já faz tempo que eu queria trazer o meu relato de parto pra vocês. Mas graças a Deus hoje deu certo. E já adiantando, na semana que vem eu vou postar um vídeo falando sobre amamentação. Gente, já dizendo pra vocês que eu tive bastante dificuldade para amamentar. No início eu quase desisti da amamentação, porque eu tive muita fissura, rachadura no seio. Então, assim, eu quero trazer pra vocês que eu acho muito importante, trazer algumas dicas do que eu fiz, né? E pra conseguir estar hoje amamentando. Então me acompanhem, que na semana que vem eu vou postar um vídeo falando tudo o que aconteceu. E se de alguma forma eu puder te ajudar alguém, eu já fico muito feliz. Bom, meninas, esse aqui é o Ravi. Olha que coisa mais linda da mamãe. Fala, oi meninas. Coisa mais linda da minha vida, minha riqueza. Fala para as meninas, fala, meninas, vocês não me vêem muito por aqui ainda. Gente, então esse foi o meu relato de parto. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. E deixa aí seu comentário, eu quero saber a sua experiência. Vocês, mamães que estão ansiosas também para passar por esse momento, fala pra mim, que eu vou adorar ler o comentário de vocês, tá bom? Dá tchau, Ravi! Dá tchau pras meninas! Tchau, meninas! Até o próximo vídeo! Semana que vem eu venho aparecer mais um pouquinho. Manda um beijoca, uma beijoca. Quase mandou uma beijoca. Tchau, tchau.